Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venha cá, eleve o corpo de seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão aos seus filhos Eleazar e Itamar: não deixe o cabelo despenteado, nem rasgue suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saia da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Nessa história que meditamos, fala de Nadab e Abiú que foram mortos pelo fogo do Senhor. Por quê? Os filhos de Arão, do sexo masculino, foram escolhidos para ser sacerdotes junto com Arão, trabalhar no tabernáculo. Eles tinham muita responsabilidade nesse trabalho. Esse trabalho, eles faziam certos trabalhos como oferecer sacrifícios, manutenção das lâmpadas, pão e incenso no santuário e ensinar a lei ao resto do povo. Então esses sacerdotes, eles ensinavam as leis do Senhor ao povo. E eles faziam os rituais no templo, que era o tabernáculo. Então eles tinham muita responsabilidade nesse trabalho. Só que nesse dia, eles não ficaram atentos às leis de Deus, às leis estabelecidas através de Moisés. Então eles ficaram desatentos. Então quando eles foram no altar, eles colocaram brasas em incensário e salpicaram o incenso sem a permissão de Deus. Deus não mandou eles fazer aquilo. Eles fizeram isso sem autorização do Senhor. Deus não tinha ordenado eles fazerem isso. E eles foram fazer isso e foram mortos pelo Senhor. Deus amava Nadab e Abiú, mas eles foram desobedientes, eles não obedeceram ao Senhor. A adoração deles foi presunçosa, porque Deus não tinha autorizado deles fazerem isso. O que o Espírito Santo nos diz hoje a respeito dessa palavra? Muitas das vezes, nós achamos que nós estamos adorando ao Senhor e agradando ao Senhor, e nós não estamos agradando ao Senhor. Porque muitas das vezes, nós o adoramos da boca para fora, nós o adoramos como obrigação e não por amor. Muitas das vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós queremos obedecer a palavra de Deus até certo ponto, até aonde nos convém, nós queremos obedecer a palavra.
Aí quando tem algo na nossa vida que a gente acha difícil de obedecer, de fazer, aí a gente pensa assim, eu não vou fazer isso não, porque eu não consigo, é demais pra mim, eu não vou fazer. Eu vou fazer até onde eu achar que convém. Sendo que a palavra de Deus, nós temos que obedecer ela toda. Do Velho Testamento ao Novo, nós devemos obediência ao Senhor. Tudo que está na Bíblia, tudo que está na palavra, nós temos que obedecer. Nós não temos que questionar o Senhor. Nós temos que obedecer. O que agrada o Senhor é a fé e a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, Ele se alegra da nossa vida. E nós somos muito abençoados por isso quando nós obedecemos. Quando nós matamos a nossa carne. O que significa matar a carne? Quando nós matamos a nossa mente carnal. Porque a nossa carne é a nossa alma. A nossa alma é a nossa carne. Nós temos o corpo físico, nós temos a alma e nós temos o espírito. Então nós podemos ter o Espírito Santo de Deus, como podemos também ter o espírito do mundo. Os filhos de Deus têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas quem não é filho de Deus tem o espírito do mundo. Porque quem é filho de Deus é aquele que aceita Jesus como o seu único e exclusivo Salvador. E obedece a sua palavra. E o serve. É esse que é o filho de Deus. Aqueles que foram apenas criados por Deus não são filhos de Deus. São criação de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós oferecemos para o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque nessa palavra, esses sacerdotes, filhos de Arão, que eram amados por Deus, que foram escolhidos pelo Senhor para trabalhar no templo, eram especiais para o Senhor. O Senhor não os matou porque o Senhor estava irado, porque o Senhor não gostava deles. Não foi isso. O Senhor matou porque eles desobedeceram à lei. E naquela época a lei era seguida à risca. A lei tinha que ser cumprida, porque Deus, ele não volta atrás daquilo que ele ordenou. A palavra de Deus, tudo que está escrito nela, Deus não vai voltar atrás daquilo que ele escreveu por nada, porque ele não volta atrás da sua palavra. Deus não é homem para que minta e se arrependa. Deus, ele não volta atrás. Então, por que eles morreram? Porque eles não obedeceram ao Senhor. Eles foram oferecer o fogo quando Deus não ordenou. Então eles quiseram oferecer aquela adoração naquele momento, desobedecer na lei. E nisso Deus teve que cumprir a lei. Deus teve que matá-los. Infelizmente. Porque naquela época tinha as leis de Moisés, tinha os 10 mandamentos e fora muitas leis que Deus deu depois, muitas leis sobre várias coisas. E tinham que ser obedecidas porque antigamente, na época do Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Era assim. Então, essa aliança foi feita dessa maneira. Atualmente, nós vivemos pela graça, que é a nova aliança. Que agora o nosso mediador é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Não precisa mais de sacrifícios de animais, porque Jesus foi o sacrifício. Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Agora a lei é pela graça. Não precisa mais de sacrifício. Aquilo que aconteceu com os filhos de Arão não vai acontecer mais, porque aquilo era pela lei. Agora não, agora nós podemos entrar na presença do Senhor através de Jesus. Antigamente, na época de Moisés, tinha todo um ritual. Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo.
Então, agora as coisas mudaram. Depois que Jesus veio para a terra, Jesus foi o sacrifício. Ele foi o cordeiro imolado. Ele sacrificou para nos salvar. Hoje nós podemos falar com Deus de onde nós estamos. Em nome de Jesus, claro. É sempre em nome de Jesus, é através do Filho dele, porque ele é o único intercessor a ele. Então nós temos a liberdade de falar com Deus. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando nós entramos na presença do Pai. Nós não podemos entrar na presença do Pai de qualquer jeito. Nós temos que ter o respeito ao Senhor. Nós temos que ter reverência a Deus. Claro, não precisa fazer aquelas orações que nem os fariseus faziam, né? Aquelas orações demoradas, usava aquelas palavras lindas. Não precisa. Você pode conversar com Deus de uma maneira comum, da maneira simples, mas desde que você fale com sinceridade, com arrependimento e com coração. Desde que você fale com Deus, respeitando Ele como seu Pai Celestial e o amando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como nós entramos na presença do Senhor. E quando nós oferecemos as coisas para o Senhor. Porque hoje em dia, no tempo atual que vivemos, no século XXI, como é pela graça, as pessoas acham que pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito, que pode fazer tudo. Hoje em dia as pessoas falam assim, não tem nada a ver. Agora estão usando essa mentira do inimigo das nossas almas para poder pecar, né? Não tem nada a ver. Fumar, não tem nada a ver não, só um cigarro. Beber, um copo, não tem nada a ver. Muitos outros pecados. Hoje em dia se usa desculpa para pecar, usa essa desculpa, não tem nada a ver. Como se Deus não se importasse, porque é pela graça. Nós pensamos assim, o Pai perdoa. Se eu cometer esse pecadinho, o Pai perdoa. Se eu mentir, é só uma mentirinha, o Pai vai perdoar. Ele perdoa sim, mas nós arcaremos as consequências do pecado. Então nós temos que ficar muito atentos às coisas de Deus. Com Deus não se brinca, com a palavra não se brinca. Jesus, ele é misericordioso, Jesus é maravilhoso, o Pai é maravilhoso, ele nos perdoa dos pecados, ele lança no mar do esquecimento. Só que todo pecado que nós cometemos, nós temos a consequência do pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com as nossas atitudes. E por tudo que nós fazemos para o Senhor. Nós temos que fazer com amor. Nós não podemos fazer as coisas para o Senhor também com intenção de sermos aplaudidos, exaltados. Porque a glória pertence somente a Ele, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós não temos que nos exaltar. Nós temos que exaltar a Deus. Porque o João Batista disse, convém que ele cresça ou diminua. Nós temos que fazer que nem João Batista. Quando nós fazemos algo para o Senhor, nós temos que falar, Senhor, estou fazendo para Ti, convém que o Senhor cresça ou diminua. Porque a glória é de Deus. A glória não é nossa. A glória é dele. Então nós não podemos fazer algo para o Senhor querendo alimentar o nosso ego. Nós temos que fazer algo para o Senhor para agradar a Deus com todo amor. E sabendo que a glória é dele e de mais ninguém. Então nós temos que ter essa consciência. Voltando a falar da história que nós estávamos meditando, no versículo 6 diz, então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não deixe o cabelo despenteado, nem rasgue suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá a toda a comunidade de Israel. Os outros filhos de Arão, que eram sacerdotes também, eles não puderam nem viver o luto.
Aqui no texto fala que eles não podiam estar com o cabelo despenteado, não podiam rasgar as vestes, porque naquela época, quando eles entravam em luta, eles rasgavam as vestes, né, em adoração a Deus, em a luta, em a dor. E eles não podiam fazer isso, porque eles tinham sido ungidos pelo Senhor. Eles não podiam nem viver o luto. Então Moisés fala, vocês não podem fazer isso, vocês não podem chorar. Já pensou, meus queridos e queridas, morreu um ente querido, você não poder chorar? Eles não podiam, porque eles iam morrer também. Porque as coisas do Senhor é muito séria. É muito séria. Então o Nadab e o Abiú, eles foram mortos pela falta de obediência. A obediência ela é muito importante. Então não é porque nós estamos pela graça que nós podemos ser desobedientes ao Senhor. Nós arcaremos com as consequências da nossa desobediência. Jesus, ele veio para fazer uma nova aliança com o seu povo. Ele veio fazer uma nova aliança, ele veio nos salvar, libertar e curar. Em Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 27, diz: Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificaram o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança para todos que são chamados. Recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também agora e o aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com o sangue, pois sem derramamento de sangue não havia perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu e a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como subsacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de animal. Se fosse assim, ele precisaria ter movido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos os aguardo com grande expectativa. Nesse texto que nós meditamos agora, em Hebreus, fala que Jesus, ele foi o sacrifício vivo. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus veio para nos curar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Jesus é o sacrifício vivo. Naquela época do tabernáculo, na época de Moisés, ofereciam-se animais. Depois que Jesus veio, ele foi o cordeiro imolado, o cordeiro vivo. Ele foi sacrificado e morto pelos nossos pecados.
Jesus, ele veio para nos salvar. Então, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Se nós dizemos que nós amamos a Cristo, nós temos que obedecê-lo. Não basta somente falar com nossos lábios que nós o amamos. Nós temos que, através das nossas atitudes, obedecer à palavra de Deus e provar o nosso amor. É através das nossas atitudes que nós provamos. Não adianta falar com a boca e não obedecer à palavra de Deus. Deus não se agrada com a desobediência. Não é porque nós estamos pela graça. Nós somos salvos pela graça, sim. Mas não é porque nós estamos por ela que nós temos que fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Nós temos que cumprir só parte da palavra de Deus. Não cumprir aquilo que nos desagrada. Eu não vou fazer, eu não vou obedecer isso porque eu não consigo, porque eu fico nervoso, porque isso me desagrada. Não. Tem que fazer sim. Falar, olha, eu vou matar a carne, eu vou matar os meus pensamentos carnais. Eu vou fazer isso não é porque eu quero. Eu vou praticar esse bem, é porque eu amo o Senhor. É por isso que eu vou fazer. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu escolho praticar o bem, eu escolho obedecer à palavra de Deus. É assim que nós temos que fazer. A obediência a Deus não é fazer aquilo que nós queremos e achamos. É aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Isso é muito sério. A palavra de Deus é muito séria, com Deus não se brinca. Não é porque nós estamos pela graça que nós podemos fazer tudo que dá na nossa cabeça. Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que obedecer a Ele. A Ele. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós podemos sim, não sozinhos, mas através do Espírito Santo obedecer à palavra de Deus. Você que não conhece o Senhor, você que ouviu essa palavra e ela tocou o seu coração, e se você quer também ser filho de Deus, fazer parte dos filhos de Deus, se você quer se tornar um filho do Deus Altíssimo, aceite Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Para você fazer isso, basta você fazer uma oração. Se você fizer uma oração agora, junto comigo, você vai fazer parte dos filhos de Deus. Você vai ser também um filho de Deus. E Ele vai salvar a sua alma do inferno. Se essa palavra tocou seu coração, e você quer ser filha de Deus, ou filho de Deus, você quer ter a salvação, se você quer viver as bênçãos do Senhor na sua vida, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, aquele que pagou o preço para salvar a sua alma, que foi o Cordeiro oferecido na cruz do Calvário, faça essa oração comigo. Se você quer aceitar Ele como seu único e exclusivo Salvador. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou chegando na sua casa, no seu aconchego. Estou chegando no lugar onde há vida e vida em abundância. Reconheço o meu pecado e a necessidade de salvação. Entrego a minha vida nas tuas mãos e o governo da minha vida ao Senhor, dizendo, venha ser o meu Deus e meu Pai. Receba o seu Filho Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Escreva meu nome no livro da vida em nome de Jesus. O que fores ligado na terra será ligado no céu. Amém. Essa oração está sendo ligada no céu. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Receba essa oração e essa palavra em nome de Jesus, porque eu recebo em nome de Jesus. Amém e amém.